perfil para trabalhar numa cultura forte sob pressão? O que eu valorizo no emprego? Salário é importante para mim? Por que eu não estou feliz na minha profissão atual? Como eu posso saber qual é a carreira certa para mim? Como eu vou saber se é o momento de eu fazer uma transição de carreira ou não? Todas essas perguntas podem ser respondidas com apenas uma resposta: autoconhecimento. E sim, é justamente ele que vai te proporcionar mais realização profissional, que vai te fazer ter uma carreira que te traga felicidade. Então vamos lá, tá preparada para falarmos sobre isso? Eu sou a Thaís Campos, sou coach e consultora de carreira há 7 anos e me proponho a ajudar mulheres insatisfeitas profissionalmente a descobrirem uma carreira que traga realização profissional. Só que antes disso, eu era uma pessoa completamente infeliz no meu trabalho e eu estava perdida. Eu não sabia o que fazer para ter uma carreira que me trouxesse mais realização. E eu era infeliz justamente porque na minha vida profissional, no meu trabalho, eu não podia ser quem eu era de verdade. Eu não vivia os meus valores. Mas só um bom tempo depois eu vim a saber disso. Só depois eu descobri que eu precisava trabalhar com algo que me desse autonomia, liberdade e autenticidade. Esses são um dos principais valores de vida que eu tenho. E se eu, assim como você, não trabalhar em algo onde esses valores estejam presentes e representados, nós seremos infelizes. Vai dar ruim em algum momento. Tem gente que começa a se sentir insatisfeito na carreira e eu vejo muito isso acontecer e não sabe muito bem o porquê. Em meia hora de papo aí com essa conversa, fica claro que o problema é uma divergência de valores entre os valores de vida daquela pessoa e os valores que ela vive no seu trabalho. Mas isso é um papo aí para um outro vídeo. Só que para eu descobrir essas questões sobre mim, para eu descobrir por que eu era infeliz, por que os meus valores não estavam sendo vividos e representados, eu precisei me conhecer. E eu sugiro que se você quer realmente encontrar uma carreira que te traga mais realização profissional, você comece exatamente daí, do autoconhecimento. Há uns dias eu recebi uma mensagem lá no meu Instagram de uma mulher dizendo que estava se sentindo muito perdida na carreira, que não sabia o que fazer, não sabia por onde começar. Ela me disse que era formada em engenharia de alimentos e que tinha 5 anos de experiência em laboratório. Me falou que tinha escolhido essa faculdade porque não teve apoio para fazer outro curso. Ela queria ter feito outro curso, mas não pôde. Desde a época da faculdade, ela não se sentia atraída pelo curso, mas ela achou que atuar no laboratório ia te dar mais perspectivas, ia te gerar mais possibilidades aí e abrir novos caminhos. Só que ela me falou que como ela sempre teve pressa, ela não conseguiu esperar. Aí, depois da faculdade, ela quis também conhecer a área de produção, mas não gostou. Me falou também que sempre se destacava nos seus empregos, tinha ótimos feedbacks, mas que sempre batia na trave na hora de alcançar uma promoção. E aí ela acabava ficando desmotivada e pedia as contas. Me disse que já estava cansada da sua vida profissional e que queria tomar uma atitude. Disse que estava pensando nas áreas administrativas, mas que não estava tendo retorno no mercado de trabalho porque ela não tinha experiência nessa área. E aí ela me escreveu tudo isso numa mensagem lá no Instagram, me pedindo uma luz, me pedindo uma orientação do que ela deveria fazer, por onde ela deveria começar. E aí, o que você acha que eu deveria responder para ela? Você percebe o movimento? Ela estava prestes a tomar uma decisão igual às que ela tomou anteriormente. Ela ia buscar uma solução em uma nova área, agora na área administrativa, mas se não fosse essa área, seria uma qualquer outra que ela tivesse contato, alguma que ela soubesse que era uma boa opção. Não tem planejamento nessas ações, as escolhas não têm coerência, não têm fundamentação. E isso é comum, é normal. Eu vejo muita gente buscando respostas de fora para dentro, buscando alternativas no mercado que pareçam boas opções. Mas boas opções com base em quê? No salário? Nas oportunidades de vagas? E assim as pessoas continuam a fazer os movimentos que sempre fizeram e que não trouxeram bons resultados. E se essas pessoas tomarem essas novas decisões dessa mesma forma, as chances dos resultados continuarem sendo frustrantes são imensas. Se a gente faz as coisas sempre do mesmo jeito, se tomamos as decisões sempre de uma mesma forma, nós teremos sempre os mesmos tipos de resultados. A minha primeira orientação para ela é que ela parasse um pouco para pensar sobre o que ela quer.
Ela deve começar pelo ponto de partida mais óbvio que existe, ou seja, por ela mesma. O planejamento de carreira dela deve começar pelas suas expectativas, pelos seus objetivos, anseios, deve atender aos seus valores de vida. E se você se identifica com essa situação de alguma forma, se você é hoje essa pessoa, essa mulher que está buscando um novo direcionamento profissional, se você não está completamente satisfeita com a sua carreira, busca por mudanças, mas não sabe muito bem o que fazer, não sabe para onde olhar, não sabe por onde começar, esse vídeo aqui foi feito e pensado especialmente para você. É hora de parar um pouco e olhar para dentro. Todas as respostas, ao menos iniciais, que você busca estão aí, exatamente aí, dentro de você. É fundamental que você faça aí algumas análises importantes, que você possa saber um pouco mais sobre quem é, sobre o que você quer, sobre a sua visão de como você quer estar daqui 5, 10, 15 anos. E isso não é papo só de entrevista de emprego, não. A carreira é sempre um meio de vivermos alguma coisa. Você precisa descobrir o que você quer viver através dela. A carreira também é um meio de nos sentirmos úteis, produtivas, reconhecidas. O nosso trabalho deve contribuir de alguma forma. Devemos sentir que fazemos parte de algo maior. Pense sobre suas aptidões, suas preferências, seus pontos fortes. Eu sugiro que você comece daí. Mas vamos juntas aqui, vamos juntas explorar aí todo esse processo de autoconhecimento. O que é exatamente esse autoconhecimento? E o que isso tem a ver com a nossa carreira? Se a gente buscar uma resposta um pouco mais técnica, vamos ver que o autoconhecimento é o conhecimento de si mesmo, é a investigação de si próprio. Ele envolve o uso da autoconsciência e o desenvolvimento da autoimagem. Eu costumo definir o autoconhecimento como a prática de ter propriedade sobre si mesmo. É conhecer a sua própria essência, ou seja, ter domínio de si próprio. E eu vejo o autoconhecimento como um caminho essencial para o atingimento dos nossos objetivos, para termos mais realização. E felizmente esse autoconhecimento tem sido reconhecido, né? As pessoas realmente têm procurado se conhecer mais, têm entendido o valor dessa ferramenta. E isso é muito bom, muito positivo. Mas esse processo vai muito além de saber aí quais são os nossos pontos fracos, nossos pontos fortes. Significa investigar sobre as nossas particularidades. Quando nos dedicamos à percepção dos nossos valores, nossas crenças, nossos sentimentos, pensamentos, passamos a voltar a nossa atenção para quem nós somos. E quanto mais sabemos sobre quem nós somos, mais temos uma condição aí consciente de tomar boas decisões, de encontrar soluções e caminhos que sejam bons para nós, inclusive em relação à nossa carreira. Através do autoconhecimento, você é capaz de potencializar e aproveitar todos os seus recursos internos. Conhecer quais são seus talentos natos, suas competências e o seu propósito. E certamente ele te ajudará a encontrar uma carreira que fará total sentido na sua vida e dessa forma você vai poder viver do que você acredita e de acordo com seus valores pessoais. Esse conceito não faz total sentido lá naquela história que eu te contei no começo desse vídeo, sobre a mensagem que eu recebi no Instagram? Se aquela mulher pudesse orientar pelas respostas que ela vai encontrar em si mesma, ou seja, pelo processo de autoconhecimento, com certeza ela vai poder fazer escolhas melhores e vai poder seguir por caminhos melhores. Eu sei que talvez possa estar parecendo tudo muito simples e fácil, e talvez você esteja pensando agora, mas como me conhecer? Como me aprofundar nesse processo de autoconhecimento? Por onde começar? Na minha opinião, uma das maiores dificuldades de se obter autoconhecimento é que ele é um processo extremamente subjetivo e que não tem fim. A gente está falando de um processo contínuo e infinito. Não tem como sabermos ou medirmos o quanto nos conhecemos, não há referências. E ele é contínuo também pelo fato de mudarmos o tempo todo. Somos seres humanos em constante processo de evolução e aprendizado. Não somos o mesmo do ano passado, né? Tem até um ditado que fala isso: se você for o mesmo do ano passado, você tá com defeito. Justamente por isso é impossível sabermos tudo sobre nós mesmos. Outro aspecto negativo é a questão da cultura em que estamos inseridas. Não fomos condicionadas nem ensinadas a pensar em nós mesmos, a olhar para dentro, a buscarmos mais conhecimento sobre nós.
Pelo contrário, sempre aprendemos que o conhecimento era algo externo, ou ao menos de fora para dentro. Olha o modelo da escola, por exemplo. Pelo menos na minha época, minha geração sentava, o professor ensinava e a gente absorvia o conhecimento como algo completamente externo, que era passado para a gente. Eu entendo que seja difícil porque não é uma prática comum, principalmente aqui no Ocidente, apesar de que isso vem mudando aos poucos e o autoconhecimento, graças a Deus, vem sido reconhecido como uma ferramenta importante. Mas de qualquer forma, ainda temos aí um longo caminho pela frente. Pessoas, por exemplo, que nunca viveram uma experiência de coaching, ou nunca passaram por um processo de terapia, ou nunca se viram aí num processo de imersão focado em desenvolvimento pessoal, nunca tiveram a chance de se conhecer. Isso é muito triste e muito ruim. Nesse vídeo eu quero te mostrar algumas dicas e como um pequeno guia inicial aí para te ajudar a se conhecer ainda mais. E claro que não podemos considerar o conteúdo desse vídeo como um processo de autoconhecimento, mas eu quero te ajudar a começar, quero te ajudar a dar os primeiros passos aí nessa jornada tão profunda, tão necessária e tão incrível da descoberta de si mesma. Então vamos lá? Se você chegou até aqui, você vai concordar comigo que quando o assunto é carreira, quando o assunto é realização profissional, o autoconhecimento é essencial, certo? Como pensar em ter mais realização e satisfação profissional se você não sabe o que realmente está procurando, se você não sabe exatamente quem é e o que te satisfaz? Quanto mais você souber a seu respeito, mais você vai poder fazer projeções certeiras sobre a sua carreira, entendendo melhor sobre as suas principais características e como usá-las a seu favor, e principalmente em qual tipo de trabalho elas mais se encaixam. Sem dúvida, quanto mais propriedade você tiver sobre si mesma, mais tiver consciência sobre seus pontos fortes e de melhoria e for capaz de ter uma autogestão enquanto profissional, mais você vai poder se destacar no mercado, aumentando a sua empregabilidade e o seu potencial de sucesso na sua carreira. Aqui nesse vídeo eu vou compartilhar com você 5 dicas importantes e um exercício bem bacana para você começar a se conhecer mais. A primeira dica é que você comece a se habituar a fazer perguntas a si mesma. Isso mesmo. Conhecer a si mesma não é um processo fácil justamente porque não temos a exata certeza de onde devemos começar. Um ótimo exercício que pode servir como ponto de partida e inclusive vai te ajudar a desenvolver mais autoconfiança e controle da sua vida é começar a fazer alguns questionamentos como: eu estou feliz fazendo o que eu faço? Eu estou tendo o tipo de vida que eu gostaria? Eu estou realizando um trabalho que faz sentido para mim? Se eu estou desempregada, o que está faltando para eu sair dessa condição? O que me dá prazer de fazer hoje? Quanto espaço estou reservando para isso no meu dia? Eu preferi estar fazendo outras coisas? Quais? O que me deixa desmotivada? O objetivo dessas perguntas é fazer com que você se conecte mais com você mesma, ajudando você aí a focar no que está acontecendo no presente e detectar possíveis conflitos e fontes de insatisfação. Saber mais sobre si mesma é uma maneira muito eficiente de você evitar quaisquer conflitos, inclusive na sua vida profissional. Separe um momento da sua semana para refletir. Se possível, pegue um papel e uma caneta e tome nota das suas percepções. A sua sinceridade e a sua disposição serão essenciais. A respeito da sua vida profissional em específico, pense sobre novas possibilidades, pense no que te traria mais felicidade, no que você faria se tudo fosse possível e permitido e ainda qual atividade você executaria mesmo de graça. Essas perguntas e reflexões poderão te ajudar aí a te levar a um nível mais profundo de entendimento sobre o seu eu profissional, te fazendo inclusive ter mais clareza sobre o seu momento atual, suas perspectivas futuras e o que você precisa fazer desde já para chegar aonde você deseja. A segunda dica tem a ver com os outros e aí eu vou te dizer para você considerar a opinião alheia. Num processo de autoconhecimento, sempre vale considerar a visão que os outros têm sobre nós. Isso porque somos resultado da soma do que sabemos sobre nós mesmos com a maneira como o mundo, formado pelo ciclo de pessoas aí à nossa volta, nos enxerga. É hora de perguntar a opinião que as pessoas têm a seu respeito, mas procure selecionar essas pessoas com critério. Com certeza deverão ser pessoas que você admira e que têm algo a acrescentar para você.
Dar ouvidos a percepções e feedbacks dos outros sobre nós mesmas pode nos levar aí a uma consciência maior de quem somos, e isso pode ser bastante positivo. Afinal de contas, todos nós temos pontos cegos em nossa personalidade que dificilmente a gente consegue enxergar sozinho. Além disso, esse exercício também aí pode te ajudar a se tornar mais empática, capaz de compreender os outros e enxergar sob a perspectiva dele. Nesse exercício, vale também observar aí a sua reação diante da opinião de terceiros, o que muitas vezes não é tarefa fácil, porque a gente pode não gostar ou não concordar com o que a gente vai ouvir. Por isso, observar a nossa reação diante da opinião de terceiros também é parte importante aí da sua autoanálise e geralmente revela bastante coisa sobre nós. É um exercício que vai te exigir coragem, mas será bastante recompensador e esclarecedor. É importante dizer que a ideia não é gerar um processo de auto-julgamento e tampouco de autocríticas. Independente do que você vai ouvir, é importante acolher a visão do outro e olhar para si mesma com um pouco mais de curiosidade e gentileza, tendo em mente que, por pior que seja o seu comportamento hoje, você não está condenado a ser assim para sempre. Ative aí o mindset da mudança. O terceiro aspecto diz respeito à definição do que precisa mudar. Os 2 primeiros exercícios, as 2 primeiras dicas vão te trazer uma visão mais nítida de quem você é e do que você deseja e de como vem agindo. A partir dessa consciência vai ficar mais fácil aí definir quais aspectos precisam ser desenvolvidos ou modificados no seu comportamento, sempre pensando no seu objetivo, sempre tendo em mente aonde você quer chegar, pelo menos aí qual é a sua próxima meta profissional. Então, a minha terceira dica é que você faça realmente uma lista das possíveis mudanças que você precisa realizar a partir dos 2 primeiros exercícios que você fez. O processo de mudança é uma consequência inicial do processo de autoconhecimento. Nessa fase, prepare-se aí para rever e analisar seus hábitos, reações diante das situações, convicções sobre a vida e as formas de realizar as suas tarefas. Questionar e se desapegar de atitudes e mentalidades que já se tornaram padrões em sua vida e que já não te servem mais no seu momento atual são práticas que você deve começar a ter. Um processo de mudança, com certeza, muitas vezes é bastante desafiador. Estamos habituadas com a nossa realidade, estamos habituadas a fazer as coisas ali sempre do mesmo jeito, como se estivéssemos no modo automático. Por isso, é essencial que você pense a respeito dos hábitos que você realmente precisa rever, tendo em mente que o objetivo é que você possa ter uma carreira que faça mais sentido dentro daquilo que você acredita. O foco deve ser sempre em se tornar mais produtiva, mais disciplinada, mais autoconfiante e, claro, mais feliz. Escolha uma meta por vez, trabalhe nela, celebrando os seus avanços, avaliando o impacto real na sua rotina, ou seja, nos seus resultados. E cuidado para não querer também mudar tudo de uma vez e acabar frustrada. Vamos por partes, uma meta de cada vez. Quarta dica, peça ajuda. Sabemos que um processo tão desafiador e ainda tão novo para algumas pessoas como o autoconhecimento pode gerar muitas dúvidas e muitas dificuldades. Assim, poder contar com uma ajuda profissional nesse caminho pode fazer muita diferença nos seus resultados. É mais ou menos como aprender um novo idioma. Você pode até conseguir sozinha, mas talvez demore mais e deixe de absorver lições importantes de gente que tem mais experiência no assunto e pode te dar dicas importantes, encurtando e facilitando o seu caminho. Então, considere buscar ajuda. O coaching, por exemplo, é uma excelente alternativa quando o foco das mudanças é na sua vida profissional. Se a queixa for uma rotina desorganizada e improdutiva, ou ainda, se você tiver dúvidas sobre o rumo da sua vida profissional, sobre o caminho que você vai seguir, o processo vai te trazer mais autoconhecimento, mais consciência de si mesma, te ajudando a chegar aos objetivos, aos seus resultados de forma muito mais rápida e assertiva. Já quando os conflitos tiverem mais a ver com questões emocionais, é válido você considerar aí a psicoterapia, por exemplo.
Além disso, meditar, praticar esportes, manter um hobby saudável ou uma atividade que te traga prazer e cuidar das relações próximas são estratégias que, além de te ajudar a aliviar as tensões do dia a dia, vão te ajudar a favorecer aí a conexão com você mesma e com os outros também, te ajudando a compreender os seus padrões de pensamentos e comportamentos. E por fim, dica 5, repita o ciclo das ações. O exercício contínuo de refletir sobre nós mesmos é um hábito que podemos e devemos desenvolver, mas que requer muita entrega e resiliência, além da disciplina. O processo de autoconhecimento é permanente e para que você tenha sucesso, você precisa sempre ter no seu radar aí as ações que a façam revisitar a si mesma. Sugiro que você faça esse exercício de se perguntar algumas coisas e também de recorrer à opinião dos outros à sua volta com frequência. Faça disso um novo hábito na sua vida. Procure passar tempo com você mesma. Dê atenção aos seus pensamentos. Se possível, comece a anotá-los, principalmente em alguma situação aí em relação à sua carreira, algum desafio ou algum dilema que você esteja vivendo. Esse momento de crise que a gente está passando, por exemplo, sem dúvida é um momento muito valioso para repensarmos sobre nós mesmas e sobre a nossa condição. É hora de pensarmos em possíveis mudanças que queremos, devemos e precisamos fazer. O autoconhecimento é um ponto de partida importante também para você ser uma profissional melhor, porque vai te garantir a possibilidade de uma autogestão muito mais orientada e assertiva. Saber lidar com pessoas e gerar relacionamentos construtivos são habilidades muito procuradas hoje no mercado de trabalho. E com certeza isso só é possível quando você consegue estabelecer um bom relacionamento com você mesma. Sem autoconhecimento, essa prática é simplesmente impossível. Eu gostaria de te propor também um exercício que eu sempre aplico com meus clientes em processo de coaching e que vai te ajudar a se conhecer ainda mais. Então vamos lá, papel e caneta na mão. O que você vai fazer agora é uma análise SWOT. A análise SWOT é uma ferramenta da administração e usada no marketing também, se eu não me engano, que ajuda a analisar o cenário, identificar com mais clareza as características de um determinado evento ou uma situação. Mas aqui a situação e o evento que a gente vai avaliar é você mesmo. São suas características que a gente vai avaliar. Separe aí o papel em 4 quadrantes. Cada um deles vai corresponder a um dos indicadores da análise SWOT: forças, fraquezas, oportunidades e ameaças. Vamos começar pelas definições de cada um desses termos. As forças e as fraquezas dizem respeito aos seus aspectos internos. As forças são os aspectos positivos, ou seja, seus pontos fortes, e as fraquezas são as vulnerabilidades, ou seja, os seus pontos fracos. Já as oportunidades e ameaças dizem respeito aos fatores externos, fatores fora do seu controle, que fazem parte do seu contexto, do seu ambiente e que são alheios a você. As oportunidades se referem aos aspectos externos positivos e as ameaças aos aspectos externos negativos. Olha esse exemplo aqui. Essa aqui é a avaliação SWOT da Solange. É um termo fictício aqui, tá, gente? Não, essa avaliação eu criei aqui só para dar como exemplo. Forças que a Solange identificou em si mesma, ou seja, seus pontos fortes: bom humor, adaptabilidade, criatividade, dinamismo, lidar com pessoas e terminar o que começa. Fraquezas da Solange: organização, liderança, habilidades de venda / negociação e ser controladora. As oportunidades, fatores externos que a Solange identificou foram: seu ambiente de trabalho atual, ela entende que seu ambiente é favorável ao desenvolvimento das suas fraquezas. Apoio da família para eventuais mudanças profissionais. A possibilidade de retomar antigos projetos profissionais. E a realização de cursos sobre inteligência positiva. No quadrante das ameaças, ela identificou o seguinte: o mau humor e a instabilidade emocional das pessoas e a crise econômica do país. A minha sugestão é que você realize esse exercício com foco na sua vida profissional, na sua carreira. Para preencher os 4 quadrantes, é fundamental que você estabeleça como ponto de partida a sua vida hoje e que também você estabeleça qual é o seu objetivo profissional, aonde você quer chegar. Pode ser apenas uma próxima meta. Mas vamos pensar nessa ferramenta de forma estratégica. Pense sobre como você pode utilizar as suas forças para minimizar as ameaças, por exemplo,
Ou como você pode usar as suas forças para alavancar as suas oportunidades? Ou ainda, como que as oportunidades podem ajudar você a trabalhar as suas fraquezas? Fazer esse cruzamento de informações e responder a esses questionamentos tornará o seu exercício ainda mais rico e cheio de informações importantes para você. Eu sei que talvez agora você queira me dizer que você tem muitas dificuldades para responder esse exercício, que você não sabe as respostas. Por isso, eu quero te dar aqui um guia de perguntas para te ajudar a pensar em cada um dos indicadores dessa análise SWOT. Para identificar as suas forças, pense o seguinte: quais são os seus diferenciais? Quais recursos você dispõe? O que você está disposta a fazer? Mudar de país ou aprender um novo idioma, por exemplo? O que você gostou de ouvir nos feedbacks que você recebeu nos últimos meses ou nos últimos anos? Pelo que você é elogiada pelos seus colegas de trabalho? E no caso das forças, não esqueça também de considerar as suas habilidades técnicas, sua formação acadêmica ou outros cursos aí que você tenha realizado. Para identificar as suas fraquezas, pense nos seguintes questionamentos: o que você não gosta ou não sabe fazer? Quais comportamentos você tem que te sabotam, que sabotam seus resultados? Quais vícios você tem que irritam as pessoas à sua volta? Quais são suas principais dificuldades técnicas e quais conhecimentos te faltam obter para que você atinja seus objetivos na carreira? Na parte externa, para a identificação das oportunidades e também das ameaças, eu sugiro que você reflita sobre o seguinte: como está a economia do país nesse momento? É favorável ou desfavorável à sua carreira? Como está seu networking? O que existe no seu cenário que você pode usar a seu favor? O que existe no seu cenário que pode ser um impeditivo? Quais obstáculos você vai enfrentar? Quais oportunidades existem e que você não está enxergando? E como pode tirar proveito dos desafios e das dificuldades? As questões positivas deverão ser elencadas no quadrante das oportunidades e as negativas no quadrante das ameaças, certo? Fazer uma análise SWOT para definir o caminho que você precisa seguir para alcançar os seus objetivos na sua vida profissional vai te levar aí a um processo de autoconhecimento muito rico, onde você vai conseguir entender melhor sobre seus pontos fortes, seus pontos fracos, suas características e como elas interagem com os elementos aí que não estão sob seu controle, com os fatores externos. Bom, é isso. Agora é com você. Mão na massa. Coloque os exercícios em prática. Coloque o autoconhecimento no seu radar e não perca isso de vista. Se proponha a descobrir um pouco mais sobre si mesma a cada dia. Todas as respostas que você busca, inclusive para a sua carreira e para a sua realização profissional, estão exatamente onde deveriam estar, aí dentro de você. Aproveite a experiência, mergulhe fundo e se descubra. Um grande beijo e até a próxima!